Deus te abençoe, pastor. Bom dia, queridos, a paz do Senhor. É um motivo de alegria poder estar aqui junto com os irmãos nesta manhã. Eu quero que você abra sua Bíblia lá no comecinho, em Gênesis, no versículo 26. Enquanto você abre a sua Bíblia lá em Gênesis 26, hoje à tarde, lá no Salgueiro, nós vamos ter a tarde das delícias, onde trabalhamos lá e tem muita coisa gostosa lá, empadão, doce, de todos os jeitos. E você está convidado, se quiser comer um lanche maravilhoso na tarde, vai começar às 14 horas, amém? Pois bem, Gênesis 26, a partir do versículo 1, diz assim: sobreveio na terra uma fome além da primeira, ocorrida nos dias de Abraão. Por isso, Isaque foi procurar Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E o Senhor apareceu-lhe e disse: não desça ao Egito, habite na terra que eu disser. Fica vivendo nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque darei toda esta terra a ti e aos que descenderem de ti, e confirmarei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e a darei a todas esta terra, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dela. Porque Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandamento, e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim Isaque habitou em Gerar. Então os homens do lugar... Aliás, vamos ler o versículo de número 12. Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais. E o Senhor abençoou os homens, engrandeceu-se e foi enriquecido, até que se tornou muito poderoso. Possuía ovelha, gado e muita gente do seu serviço, de modo que os filisteus invejavam. Versículo 16. Abimeleque disse a Isaque: afasta-te de nós, porque te tornaste muito mais poderoso do que nós. Versículo 26. Então Abimeleque veio de Gerar para encontrar com Ausarte, seu amigo, e ficou fechado a seu exército. Isaque perguntou-lhe: por que vieste encontrar-me, visto que me trataste com hospitalidade e me expulsaste? E ele respondeu: temos visto claramente que o Senhor está contigo, pelo que dissemos: façamos agora um juramento entre nós e ti. Vamos fazer uma aliança contigo. Tu não nos fará mal, assim como nós não te tocamos, mas te fizemos somente o bem, e te deixaremos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Senhor, fala conosco nesta manhã, Senhor. Deus, assim como tu já falaste através desses louvores, ó Pai. Deus, tu és um Deus que fala conosco, tu és um Deus, ó Pai, que está do nosso lado, nos orientando, Deus, nos mostrando uma direção a seguir, Senhor. É o que eu te peço nesta manhã. Tome cada um aqui em tuas mãos. Que não seja o pastor Elias, ó Pai,
mas que o teu Espírito Santo venha falar conosco. É o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar? Eu quero iniciar esta pequena meditação na palavra de Deus nesta manhã. Usando o tema, como vencermos em tempo de crise. Eu quero que você, que entrou aqui nesta manhã, nós, não somente no nosso Brasil, mas eu creio que o mundo inteiro está vivendo um período, um momento de crise. O que faz nos vencer em momento de crise? Será que cruzarmos o nosso braço e ficarmos trancados dentro de casa vai nos fazer vencer em momento de crise? Não. Sabe, Deus é um Deus que Ele tem um propósito na vida de cada um de nós que estamos aqui nesta manhã. E eu quero dizer para você, sabe, dá uma abridinha lá na sua Bíblia, no Salmo de número 33. Salmo de número 33. E versículo de número 18. Vai dizer assim: os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam pelo seu amor, para livrá-lo e da morte e conservá-lo vivo em tempo de fome. Eu quero que você lembre nesta manhã, lá em Gênesis, no capítulo 12, nós lemos que Deus ele chega para Abrão e pede a ele que saia da sua terra, saia do meio da sua parentela e vai para um lugar que ele ainda iria mostrá-lo. E sabe, querido, na época, Abraão, ele enfrenta uma situação parecida como essa. Só que, quando Abraão chega em determinado lugar, ali também estava enfrentando uma crise, estava vivendo período de fome. E Abraão, então, ele resolve descer ao Egito. Eu quero que você entenda nesta manhã, querido. Nós vivemos num período hoje difícil. Eu tenho certeza de uma coisa, que você tem um chamado, tem uma promessa de Deus na sua vida. Eu só quero que você lembre nesta manhã da onde o Senhor os resgatou. E Abraão então traça um plano com a sua esposa: olha, vamos descer lá no Egito. Eu quero te alertar nesta manhã que é impossível você entrar e viver no Egito sem se contaminar com as coisas do Egito. Sabe, Abraão, ele tinha um chamado, ele tinha a promessa de Deus, mas Abraão traça um plano: olha, nós vamos descer. Segundo o texto, a sua esposa deveria ser muito bonita. Ele disse: olha, porém, não vamos falar que você é minha esposa, senão eles poderão me matar. Mas vamos dizer que você é minha irmã. E você conhece, se você ler
Lá em Gênesis 12, em todo o capítulo, você vai ver toda a história. Sabe, querido, o que eu quero que você entenda? Você tem uma promessa de Deus na sua vida. Então, querido, trazendo para nosso mundo hoje, espiritual, o Egito hoje simboliza o mundo. O que eu tenho visto em muitas ocasiões e vezes, que em momentos de crise, em momento que enfrentamos, a crise bate à nossa porta. Estou falando hoje no povo de Deus. E muitas vezes, o que eu vejo, muitas pessoas tomaram a decisão de, em vez de permanecer em Jerusalém, desce para o Egito. Querido, eu quero dizer para você uma coisa. Não adianta querer buscar ajuda do Egito. A promessa que Deus fez a você é muito melhor. Mas, pastor, eu estou inventando uma crise. Eu estou enfrentando um momento o qual eu não vejo uma saída, eu não tenho uma solução. Querido, eu quero que você lembre de quem é que te fez a promessa. E sabe, você conhece a história e você vai ver que para ele entrar no Egito, Abraão teve que mentir. E quando é descoberto, aquela mentira de Abraão poderia trazer maldição para aquele povo, e o povo então protege a ele. Ele tinha a promessa de Deus que Deus o abençoaria. Não precisamos usar artifício do Egito para entrar lá, querido. O Senhor te fez a promessa para você, e a promessa que Deus tinha para ele, que ele ia levar a ele uma terra, que ele ia o abençoar, que ele ia fazer dele uma grande nação. Mas aqui, em Gênesis 26, você vai ver Isaac, ele enfrentando na terra de Gerar a mesma situação, mas só que aqui, Deus chega para ele e fala assim: olha, não desça ao Egito. Você está enfrentando crise aqui nesta terra, e a ordem, a direção que Deus deu para Isaac foi: semeia nesta terra. E sabe, querido, o momento era de fome. O momento era de comer a semente, de se alimentar. Mas Deus dá uma direção para ele: olha, semeia nesta terra. Quem sabe hoje você esteja enfrentando também uma crise. E o momento, aparentemente, não é de você semear. Mas a direção que Deus deu para Isaac foi esta: semeia nesta terra. Eu estava lendo alguns significados de Gerar no grego. Significava noite, ou lugar de passar noitada. Era uma cidade fortificada dos filisteus. Ou seja, não era um lugar aparentemente apropriado, porque ali estava vivendo uma crise. Mas, querido, eu quero que você lembre nesta manhã, é de que Deus, Ele nos deu uma direção. Mas o que fazer? É no momento
em que ouvimos a voz de Deus, tudo o que precisamos fazermos, querido, é obedecer. Às vezes, não vai, e às vezes, não é aquilo que você planejou. De repente, o que você planejou não foi nada daquilo. Ou seja, de repente, o que você planejou para este ano de 2021, nós temos visto que o ano de 2020 não foi um ano de resultado que a gente queria, mas eu tenho certeza de que todos nós aqui nesta manhã temos um planejamento, temos algo no papel, rascunho, para o ano que estamos agora. Então, amado, o que precisamos fazermos para sermos bem-sucedidos num lugar onde está em crise? Primeiramente, ouvir as instruções de Deus e obedecê-lo. Então, a ordem de Deus para Isaac foi: não desça, não faça o que seu pai ia fazer. Você vai ficar nesta terra. E eu quero dizer para você, querido, que é muito importante a gente lembrarmos que nós servimos um Deus que a sua promessa não perde a validade. Ela não vai cair por terra na sua vida. O que precisamos fazer então, pastor, é confiar nesta palavra, nos agarrá-lo a ela. Mesmo as coisas acontecendo à sua volta, mas você ter a certeza do que está escrito na palavra de Deus. Pode cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O que nós temos que ter esta consciência, querido, que aquele que te chamou, ele não dorme nem cochila. Ele está cuidando de você. E ele sabe do seu potencial melhor do que você. Ele sabe até onde você pode ir. O que precisamos, pastor, nesse momento o qual nós não vemos com nossos olhos resultado, é o momento de colocarmos nas mãos de Deus. Sabe, é muito, às vezes, quando você está enfrentando uma crise, e quando a crise chega à nossa casa, à nossa volta, e às vezes nós ficamos sem chão. Sabe, eu gostaria até que a igreja estivesse em oração com a menina lá da nossa igreja, a Carol. A Carol, no final do ano, ela dançou junto com as crianças. E logo uma semana seguinte, ela começou a passar mal. E a sua mãe levou o médico e foi descoberto que ela está com leucemia. Nesse momento ela está internada e amanhã ela vai fazer outra quimioterapia. Então, querido, é nesse momento que nós temos que crer que Deus está no controle da nossa vida. É nesse momento que a gente tem que entender que os planos de Deus não serão frustrados. Sabe, é fácil? Não. Mas a palavra de Deus nos garante que Ele vai estar conosco nos momentos das tribulações. Então, querido, é nesse momento que a gente não sabe o que fazer. É nesse momento que você olha
tudo que você queria é resolver aquela situação, mas foge do seu controle. E quando as coisas fogem do nosso controle, querido, lembre de uma coisa: nós temos um Deus que está no controle de tudo. Eu tenho certeza que Isaac entendeu, mesmo que o momento parecia ilógico, semear naquela terra em crise, mas ele obedeceu. Ele obedeceu. Então, existem situações, existe momento que você está engatilhado para fazer o teu projeto, para colocar em ordem. Mas de repente Deus chega para você: olha, faça de outra maneira. E sabe, querido, às vezes aquilo que você vai fazer, que você tinha certeza que ia dar certo, mas Deus chega para você assim: meu filho, não é isso que eu planejei para você. Não é isso que eu tenho para você. E a palavra de Deus vai dizer que a vontade de Deus na minha e na sua vida, ela é boa, perfeita e é agradável. Então, querido, mesmo às vezes causando lágrima em nossos olhos, mesmo às vezes causando tristeza ao nosso coração, mas a vontade de Deus continua sendo boa, perfeita e agradável. O que precisamos então fazer, pastor, é crermos, querido, que aquilo que Ele planejou para nós é o melhor. Sabe, Ele nos chamou, Ele nos tirou do império das trevas, mas Ele nos transportou para a sua maravilhosa luz. Sabe mesmo, os planos de Deus foi que nós vivêssemos em Jerusalém. Os planos de Deus foi nos conduzir a uma terra que emana leite e mel. Os planos de Deus, querido, foi o melhor para cada um de nós. Mas, pastor, por que eu estou atravessando este momento cruel? Sabe, amado, eu quero que você entenda nesta manhã. Às vezes o deserto que estamos atravessando vai servir para nos moldarmos. Vai servir como uma escola de aprendizado. Você vai ver mais na frente que quando o povo de Deus, ele estava sendo massacrado no Egito, né? Depois de um período onde José ficou lá muito tempo, e o povo cresceu naquela terra, mas lá em Êxodo capítulo 1, vai dizer que um novo rei se levanta no Egito, e nem se lembrava de José mais. E começou a massacrar um povo, e dentro do povo hebreu nasce Moisés. E Moisés vive os seus 40 anos como príncipe lá no Egito. Mas também ele vai ficar os seus 40 anos lá no deserto, moldando o seu caráter, mas depois, mais 40 anos, a retirada do povo até chegar à terra prometida. Então, queridos, sabemos que vai existir fase boa na nossa vida, mas vai existir fase de deserto. E lembre de uma coisa, querido: deserto é lugar de aprendizado. Sabe, mesmo depois dos 40 anos que ele vivendo ali no melhor no Egito, mas chega um período na vida de Moisés que ele vai ser forjado lá no deserto. Ele vai aprender. E como é bom
a gente aprender na presença de Deus. Como é bom você, né? Depois de enfrentar situações tão difíceis, recomeçar uma nova história, recomeçar uma nova situação, rever um novo momento em sua vida. E sabe, querido, não desanime, não fique triste, porque você hoje esteja enfrentando um momento difícil em sua vida. Sabe, eu estava conversando com uma pessoa que já tinha sido bem sucedida na sua vida financeiramente. E essa crise que estamos enfrentando hoje, e essa pessoa está enfrentando muita dificuldade em sua empresa. Mas sabe, querido, o que nós aprendemos, uma coisa, nós servimos um Deus, querido, que Ele em todo tempo, Ele continua o mesmo e não muda para conosco. Mas nós somos diferentes. Em algum momento, quando a nossa trajetória de vida, algum momento, né, quando tudo está maravilhosamente bem, a gente deixa, né, Deus lá em segundo, ou em terceiro, quarto plano. Mas sabe, querido, quando as coisas começam a não funcionar mais, quando as coisas parecem que está descendo em ladeira abaixo, a gente então tenta recorrer e pedir a Deus o que está acontecendo. Porque eu estou enfrentando essa situação. Sabe, querido, eu quero dizer para você uma coisa. Tudo o que Deus precisa é de você, querido. Sabe, Deus não precisa da sua riqueza, do seu dinheiro. O que Deus planejou para você foi vida eterna. Então, amado, Deus, Ele não vai precisar do seu dinheiro. Mas o que eu quero que você entenda nesta manhã, a nossa fidelidade a Deus é algo que conta muito para você viver e superar em tempo de crise. Você semear, querido, eu tenho certeza de uma coisa, a lei da semeadura, ela não falha. Você quer ser bem-sucedido em tempo de crise, é necessário semearmos. Então, amado, é impossível você semear e não colher. Você, sendo homem de Deus, mulher de Deus ou não, se você não semear, você não vai colher. Então, amado, muitas vezes nós ficamos, às vezes, esperando. Quando eu era criança, meu pai sempre falava para a gente: você está querendo? Não vai cair do céu. Corre atrás do seu objetivo. Então, querido, não fique esperando. Nós precisamos fazer a nossa parte. O que é a nossa parte? Se nós temos que semear, precisamos fazer isso. Eu não estou dizendo a você, sabe, querido, que você precisa trabalhar 24 horas,
Mas, querido, o que eu preciso que você entenda nesta manhã, que a sua parte você tem que fazer. Eu estava conversando com um senhor ainda ontem, e eu estava dizendo para ele, olha, eu daqui a 2 meses eu devo me aposentar. Ele disse assim, mas já? Você é muito novo. Eu fiquei até feliz por novo. Mas eu falei assim, olha, desde os meus 16 para 17 anos que eu trabalho. Então, chegou uma hora, você semeia, mas chegou a hora que você precisa colher. Então, amado, o que eu quero que você entenda, sabe, a nossa parte nós precisamos fazermos. E na hora certa, no momento certo, Deus vai encarregar de fazer a parte dele. Então, amado, sabe, em tempo de crise é necessário semearmos. Vejamos o que diz o salmista a respeito dos que confiam em Deus. No tempo da fome, conservarei a vida. Temos outro exemplo do profeta Elias e a viúva. A crise, mais de 3 anos sem chuva. E a viúva possuía em sua casa apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. O seu plano, vou fazer um bolo para meu filho e eu comemos e depois esperamos a morte chegar. Que a crise terrível era esta, mas Deus enviou a ela o profeta para desafiá-lo em sua miséria. Qual foi o desafio? Mas ela, na vida do profeta, mas ela assim o fez. E diz o texto, não faltou a farinha e da panela e nem o azeite da botija. Lá em 1 Reis 17, do 8 ao 13. Elias chega, querido, na casa desta mulher que estava vivendo ali para o seu planejamento, o limite. Olha o que ela diz, vou pegar uns gravetos, vou fazer um pequeno bolo para minha filha e eu comemos, e depois esperamos a morte. Mas, olha o que o profeta Elias diz para ele, mas primeiro, faz um bolo pequeno para mim. Querido, analisando bem, parecia algo assim, abuso do profeta Elias, né? Olha, ela só tinha aquele punhado de farinha, aquele pouco de azeite, e ela iria fazer um pequeno bolo para ela e seu filho, e depois não tinha mais nada. Mas o profeta chega para ela e fala assim, olha, primeiro, faz o meu. Às vezes, querido, nós não vamos entender isso. Mas o que precisamos em tempo de crise, querido, semearmos. E você vai ver que quando essa mulher, ela obedece. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que a farinha não acabou, o azeite não parou. Enquanto sobreviveu àquela crise. Sabe, querido, que nesta manhã nós venhamos sair desse lugar, sabe, enfrentando problemas. Os problemas vão estar lá fora, as dificuldades vão estar lá,
Mas eu quero que você saiba nesta manhã, querido, é que eu e você servimos um Deus que não vai deixar você morrer. A provisão dele vai chegar na sua vida na hora certa. Não vai ser antecipada, não. Vai chegar na hora certa. E na hora certa, ele vai mandar o que você exatamente precisa. Então, querido, às vezes nós ficamos preocupados. Nós ficamos ansiosos. Mas a palavra de Deus nos orienta: não andeis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade, querido, tem levado muita gente a viver uma vida de depressão. Sabe, a ansiedade tem levado muitas pessoas a fazerem coisas precipitadas e depois têm se arrependido. O que precisamos, pastor, semearmos em tempo de crise. Mas, pastor, eu não tenho nada. E quem diz que Deus precisa de muita coisa para fazer o milagre? Deus só requer de mim e de você que nós obedecemos. Deus só quer de mim e de você que nós confiamos nele. Mesmo diante de situações que aparentemente vai te levar à morte. Mas é nesse momento que Deus requer de mim e de você que a nossa confiança não esteja no presidente, não esteja no governador, não esteja em A ou em B ou em C, esteja nele. Porque ele mesmo declara, o próprio Senhor Jesus, em João 15, versículo 5, na parte final do versículo 5, sem mim nada podeis fazer. É esta certeza que nós temos, amado, que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Mas quando a nossa confiança está nele, quando a nossa esperança está nele, nós podemos colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, porque ele está controlando tudo. Então, amado, o que nós precisamos fazer em tempos de crise? Lá no Novo Testamento, fala dos 5 pães e 2 peixinhos. Parecia que era tão pouco para alimentar uma multidão. Lá em João 6, né? Uma multidão de pessoas precisaram ser alimentado. E Jesus pergunta: tem alguma coisa aqui para comer? Temos 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Na minha mão não é nada. Na sua mão não é nada. Mas nas mãos de Jesus é algo que vai se tornar muito grande. Então, querido, daqueles 5 pães e 2 peixinhos, todo mundo comeram. Mesmo que algum comesse mais do que o outro, mas segundo o texto diz que ainda sobrou. Quantos cestos cheios? Ainda sobraram 12 cestos cheios. Então, querido, o que precisamos para vencer em tempos de crise, querido? Coloque o pouco que você tem nas mãos de Jesus. Ele tem a fórmula de como multiplicar o pouco seu. Eu não tenho. O pastor Renato não tenho.
mas Jesus tem a forma exata. E o que precisamos fazer? Colocarmos nas suas mãos. E confiarmos nele, querido. Sabe, é muito bom, né? Quando você faz algo que deu certo. Você faz algo que, né, você viu o resultado imediato. Mas, quando você olha à sua volta e você vê, né, que o único pouquinho que você tem está acabando e você não tem, e não vê uma expectativa de mudar aquela situação. Quem sabe você entrou aqui nesta manhã dizendo assim: pastor, eu não sei como será o amanhã. Hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, e eu não sei como vai ser amanhã. Sabe, querido, eu quero desafiá-la a você nesta manhã, a entregar o seu amanhã nas mãos do Senhor. O que cabe a você fazer? A sua parte. O que você pode fazer? Faz. Mesmo você achando, entendendo que não vai ser muita coisa, mas pega esse pouquinho que você tem e seja sincero para Deus: Senhor, tudo que eu tenho é isso. Eu não sei como eu vou resolver, mas eu entrego em tuas mãos. E confia nele, querido. Sabe, a palavra de Deus vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então você pode ter certeza, o que Deus tem preparado para a sua vida é algo que ninguém ainda viu. Ninguém ainda notou nesta terra o que Deus reservou para você. Mas o que eu preciso fazer é amá-lo a Ele, agradar a Ele, confiar nele acima de tudo. Pastor, olha, se eu fizer isso eu vou correr risco. Aonde está a sua confiança? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não pode ser abalado. Sabe, amado, eu sempre me espelho muito em Sadraque, Mesaque e Abednego. Em momento de crise, em momento de dificuldade, em momento em que a minha vida está em risco. Sabendo que existe uma fornalha acesa, mas nem sabendo que a fornalha está acesa, esperando por mim, a nossa confiança não pode mudar. A certeza que temos que ter em nosso coração é esta: se o Deus em quem nós servimos quer nos livrar, Ele nos livrará. Se o Deus em quem nós servimos, Ele quer nos dar a vitória, Ele vai dar a vitória ou não. Fique sabendo, ó Rei, nós não nos prostraremos, nós não adoramos a imagem que o Senhor criou. Então, amado, você quer viver, quer vencer em tempos de crise, esteja pronto a entrar na fornalha. Sabe, eu quero dizer para você, querido, que existe um momento na nossa vida que precisamos ser corajosos. Sabe? Às vezes, o medo nos apavora.
O medo nos faz perder a direção. Disse uma vez o nosso saudoso bispo Tito que o medo de não dar certo nos impede de avançar. O medo, querido, nos tira, nos faz perder o propósito, o plano de Deus na nossa vida, querido. Mas eles tinham essa certeza. Eles mesmo sabendo que tinha uma fornalha acesa, eles continuaram confiando em Deus. Ou seja, eles estavam prontos para morrer por amor a Deus e não se renderam. Agora você imagine a alegria do coração de Deus quando vê aqueles homens com essa atitude. Nós não vamos prostrar a outro Deus. Nós não vamos servir a outro Deus. Querido, vai existir um momento na sua vida, na nossa vida, que Deus não vai te livrar da crise, Deus não vai te livrar da fornalha, Deus não vai te livrar da cova dos leões, mas Ele vai estar contigo dentro. Ele vai estar com você no momento da dificuldade, ao teu lado. E você pode ter certeza de uma coisa. Depois que você atravessar esta crise na presença dele, a sua vida será outra. Os planos, o decreto do rei serão outros. Amado, eu quero que você, neste início de ano ainda que nós estamos vivendo, o que Deus requer de mim, de você em tempos de crise, para encerrarmos já, que nós façamos a diferença. Você é alguém que tem tudo para fazer a diferença. Você tem o Senhor do teu lado. Nós temos o Senhor conosco. E é impossível vivermos uma vida de fidelidade, ao qual Deus não vai te honrar. Então, eu quero convidar o Ministério de Louvor para a gente cantar aquele último louvor. Todavia me alegrarei. Obrigado, pastor. Então, não importa, querido, a crise que você esteja vivendo hoje. A nossa alegria está em servirmos um Deus, querido, que Ele está comandando tudo. O que precisamos fazer é nos agarrar a Ele. O que precisamos fazer é sabermos que você não vai morrer, querido. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Eu já vou estar passando para o pastor. Se você conhece a letra dessa música, faça dessa música a sua oração nesta manhã. Declare com a sua boca. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que
que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, um desespero me tomar. A expressão que seja a situação, O controle ainda está na palma de tuas mãos. choro dura a noite, mas a alegria Ela vem pela manhã. Eu creio, creio. choro dura a noite, mas a alegria Ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide. E o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vinde, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Ele trabalhou na criação, Ele trabalhou na redenção, Ele trabalha na provisão. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Não há outro como o nosso Deus. Não há outro Deus que possa salvar você. Não há outro Deus que possa resolver a tua situação, qualquer que seja ela. Só um Deus, o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus da Bíblia, o Deus da revelação. Se você está aqui nessa manhã, vivendo uma situação difícil, mas você quer se apropriar da palavra de Deus, você está vivenciando uma causa em que você precisa de salvação, em que você precisa de livramento, em que você precisa de libertação, nós vamos orar pela tua vida nesse momento e colocar a tua vida, a tua situação, o teu problema, a tua luta diante do Senhor. E pedir ao Senhor: Senhor, ordena nesta manhã a salvação para mim, Pai. Senhor, nós estamos aqui nesse momento, diante do Senhor, diante da simplicidade e da autoridade da tua palavra, pedindo que o Senhor ordene nesta manhã vitória para nós, porque nós cremos em Ti, Senhor, porque os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor, porque a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa dependência, a nossa expectativa de que somente o Senhor pode resolver a nossa vida, é o que nós apresentamos a Ti, Senhor. Aí do Teu trono de graça,
Nesta manhã, o Senhor ordena a nossa vitória. Do teu trono de misericórdia, Pai, nós te pedimos que o Senhor, com base nos méritos e na intercessão de Cristo Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, nessa manhã. Soluciona os nossos problemas, Pai. Abra-nos as portas. Nos dê, Senhor, uma compreensão desta causa. Abra os nossos olhos espirituais. Abra os olhos do nosso coração, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Nos dê estratégias. Que o Senhor nos fortaleça para que possamos lutar e para que possamos permanecer firmes na nossa confiança em Ti, Pai. Tu conheces a luta de cada um aqui nesta manhã. Nós queremos Te dizer, ó Deus, que nós estamos olhando para Ti. Nós estamos esperando um sinal da Tua graça. Estamos esperando, ó Pai, um sinal da Tua providência. Para onde o Senhor direcionar, nós vamos seguir a Tua orientação. Ordena, Senhor. Ordena, Pai, para que o Teu nome mais uma vez seja engrandecido. Para que possamos glorificar ao Senhor, na certeza de que só o Senhor é o Deus da salvação. Só o Senhor é o Deus do livramento. Só o Senhor é o Deus das causas impossíveis. Só o Senhor é o Deus da resposta. Só o Senhor é o Deus da solução. Tu és o Deus que trabalha por aqueles que em Ti esperam. Nós oramos, Pai, humildemente, em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus.